viu? Beleza? Ó, iniciada a gravação. Então, vou fazer também a apresentação agora, né, da aula de hoje. Vou aumentar só o zoom aqui. Tela cheia, não. Tela cheia, não. Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela porque eu vou substituir imagens. Acho que é isso aí. Então, lá vai. Pimba! Tá aí para vocês. Então, a nossa aula de hoje, né, é um reforço sobre o assunto fontes de alimentação. Então, estou tentando ver aqui no celular para ver a resolução melhor para a gente poder enxergar. Tá bom? Então, como eu havia dito para vocês, né, nesse comecinho aqui da aula, nós vamos comentar, nós vamos fixar nossa atenção hoje à medida das tensões, né, as tensões elétricas numa fonte de alimentação. Nós discutimos esses dias atrás, né, as fontes básicas, também chamadas de fontes lineares, né? A gente tem aqui o diagrama de uma delas. E nessas fontes básicas ou fontes lineares, basicamente o que nós temos é o transformador, que reduz a tensão da rede para um valor desejado, mas que pode também aumentar, né? Nós já falamos sobre isso, como, por exemplo, no caso das cercas elétricas. Um conjunto de diodos retificadores, né? A famosa ponte retificadora, que converte a tensão alternada que vem e a corrente alternada que vem do transformador para uma tensão e uma corrente pulsante. Um capacitor que atenua, né? Que reduz as variações dessa tensão pulsante, transformando em pequenas ondulações, ou o ripple, né, que nós falamos aí nas aulas passadas, e em algumas fontes mais elaboradas, né, umas fontes básicas que não são tão básicas assim, nós ainda temos aqui, depois do capacitor, um setor de regulagem, que é o circuito regulador de tensão. E aí nós discutimos a respeito do regulador de tensão. Ele corta aquela parte superior, onde tem as ondulações, de tal forma que a corrente fique e a tensão fiquem contínuas, né? Então, o problema dessa fonte é que os transformadores são muito grandes, possuem núcleo de ferro, então eles sofrem com as correntes de Foucault. Essas correntes de Foucault são as correntes que são induzidas no núcleo do transformador e que fazem ele aquecer, né? E, além do mais, dos transformadores serem muito grandes, nós temos aqui na saída da fonte uma forma de onda que é muito próxima de uma corrente contínua, mas ainda preserva algumas oscilações, né? É uma fonte que não é 100% estável. Diga-se de passagem, não existe fonte 100% estável, mas quanto maior a estabilidade, melhor é para um circuito, principalmente se nós estivermos falando de circuito digital. Ok? Bom dia, Lara, seja bem-vinda. Tá? Nós já estamos aqui em pequeno andamento. Então, essa fonte básica, né, que nós vimos e falamos bastante dela já, até em excesso, ela pode ser utilizada em grande parte dos equipamentos eletrônicos, de preferência não digitais. Como hoje a tendência é ser tudo digital, essa fonte aqui está se restringindo, né, a poucos dispositivos, né? Está se tornando cada vez mais rara. Até porque, com o avanço da tecnologia, né, e a redução dos transformadores, o custo dessa fonte básica, comum, linear, ela está se tornando muito alto. Então, os transformadores são caros, por núcleo de ferro e etc. Né? E aí elas estão cada vez sendo menos usadas. Essas fontes básicas, lineares, estão substituídas pelas fontes que nós já falamos sobre elas, né, que são as fontes chaveadas. A fonte chaveada é aquela que recebe a tensão da rede, retifica a tensão da rede. Aqui nós não temos uma ponte retificadora. A retificação está sendo representada apenas por um diodo, né? Então, ela tem etapas anteriores, que estão antes, né, do transformador, que nós temos aqui o famoso filtro de linha, que é aquele que às vezes você compra separado nas lojas, né? Nas lojas de material elétrico.
E, na verdade, o fio de linha é um punhado de tomadas, né? Com aquela chavinha liga-desliga que a gente aproveita e nós... Eu tenho aqui, mas... Bom, depois eu mostro ele para vocês. É muito comum, né? Então, nós temos a etapa do filtro de linha, onde existe um fusível de proteção, que é aquele dispositivo que eu já disse para vocês, que queima para proteger todo o circuito, né? Ele queima quando é percorrido por uma corrente maior do que aquela que ele foi feita para funcionar. Então, a fonte chaveada, nós temos uma etapa inicial de proteção, que é a etapa de filtragem, que é a etapa que limpa, né, a tensão da rede elétrica, que retira as impurezas da rede elétrica. E eu disse para vocês que impurezas são essas. Às vezes você tem um liquidificador em casa, quando você liga, eu vou apresentar aqui, ó, né, prestem atenção aí, a rede elétrica é uma tensão e uma corrente alternada, então ela tem a forma de uma senoide, tá certo? Mais ou menos parecido com isso que eu fiz aqui agora. Quando você liga um equipamento elétrico, um motor, um forno daqueles elétricos, ou mesmo por exemplo, hoje em dia, né, está sendo muito comum aquelas air fryers, sei lá, que tem motor, um secador de cabelo, etc. Coisa que tem motor, principalmente. Ao girar o motor, insere na rede elétrica um punhado de impurezas, né, de ruídos. Então, a forma da onda, da corrente elétrica, ela começa a ter coisas que a tornam feia, como, por exemplo, alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Então, é como se eu estivesse apresentando para vocês, é como se isso aqui, ó, fosse a rede elétrica de corrente alternada limpa. E essa aqui seria a rede de corrente alternada suja, com impurezas. Essas impurezas, esses picos, essas pequenas ondulações que a gente vê na forma da corrente, a gente chama com o nome de transiente. Impurezas, sujeiras ou simplesmente ruídos da rede elétrica. Esses ruídos, eles, numa fonte básica comum, eles entram no transformador e alteram o funcionamento do transformador. Numa fonte chaveada, como a gente quer uma fonte bem estável, bem segura, né, que nos entrega correntes e tensões bem fixas, o mais possível, é interessante que a fonte seja capaz de limpar essa rede elétrica, ou seja, ela tem que transformar isso aqui, ó, a corrente alternada e a tensão alternada suja, no mais próximo de uma corrente alternada e uma tensão alternada limpa. Então, a função do filtro de linha é esse, limpar, remover os transientes ou os ruídos da rede elétrica. Falando em ruído, eu peço desculpas pelo barulho, né, porque ainda estou em construção. Então, por favor, desculpem aí, tá? Então, o filtro de linha serve para isso, tá ok? Remover as impurezas da rede elétrica. Aí nós temos a retificação. Depois da retificação, a gente tem o transformador principal, que diferencia-se do transformador da rede básica, da fonte básica, pelo fato dele trabalhar com altas frequências, né? E, como eu disse para vocês, ele não é um transformador de núcleo de ferro, ele é um transformador com núcleo de ferrite, carbono e ferro. E, nesse caso aqui, é um transformador que funciona em alta frequência. A frequência de uma fonte chaveada é da casa de 1 kHz até mais, né, de 10 kHz. Eu já falei isso na aula, estou voltando só para a gente fixar um pouquinho mais, tá ok? No caso da fonte básica, a frequência de operação do transformador é baixa, né? Além de nós termos um transformador com núcleo de ferro, a frequência de funcionamento dele é a frequência da rede elétrica, ou seja, apenas 60 Hz. Essa alta frequência é obtida através de um circuito oscilador, né, que nós falamos na aula passada. Esse circuito oscilador é o famoso gerador de PWM, o Pulse Width Modulation, ou modulador de largura de pulso. Esse circuito ele gera uma onda quadrada, né, não é uma onda senoidal, que é aplicada a um transistor, que é a base de funcionamento da fonte chaveada, é chamado transistor chaveador, que fica ligando e desligando, e com isso ele simula variações de tensão e corrente que são aplicadas no transformador principal.
Essas variações de corrente e de tensão fazem com que o transformador funcione e gere uma corrente alternada de altíssima frequência. Essa corrente alternada é aplicada a uma nova etapa de retificação por um diodo, um novo filtro capacitivo que faz a onda tornar-se apenas ondulações, o ripple, e ela é então regulada, né, para um valor desejado através do nosso circuito regulador de tensão, que aqui está sendo representado por 3 diodos do tipo Zener. No caso aqui, nós temos um diodo de partida rápida, né, que é o chamado diodo de comutação rápida. Diodo rápido. Diodo rápido, porque ele tem que operar em alta frequência, né, frequências de 1 a 10 kHz. Então, ele tem que alterar entre conduz e não conduz muito rápido. Um diodo comum, ele altera entre conduz e não conduz, mas ele demora muito para fazer isso. Os de comutação rápida são extremamente rápidos, por isso que são chamados diodos de comutação rápida. E com isso nós obtemos lá na saída, para aplicar na nossa carga, né, uma tensão e uma corrente DC o mais pura possível. Vale lembrar que nas fontes de computador nós temos filtro de linha na entrada e nós temos também filtro de linha na saída da fonte. Por quê? Porque o transformador, quando ele opera, ele também gera zumbido. Ou seja, ele insere ruídos na corrente e na tensão de saída. Então, para remover esses ruídos, que são de alta frequência e são prejudiciais aos circuitos digitais, nós temos aqui na saída as tensões da fonte, o filtro de linha na fonte de alimentação do tipo, né, do tipo ATX. Tá bom? Pessoal, e aí nós vimos também, né, algumas considerações que são as seguintes, né? As fontes mais modernas, elas entregam tensões padrões, né? São tensões padronizadas. Afinal de contas, o fabricante de placa-mãe não é o fabricante da fonte. Então, o cara tem que fabricar a fonte, ele tem que ajustar a sua fonte aos padrões da placa-mãe. Todas as placas-mães são construídas com o mesmo padrão de tensão, com o mesmo conector padrão. Então, nós temos que fazer com que as fontes entreguem as tensões cabíveis ao funcionamento das placas-mãe. Pois então aqui eu tenho para vocês, né, uma imagem que você acha facilmente na internet, tá? Podem procurar quando quiserem. Você digitou lá conectores de fonte de computador, vai aparecer essa imagem aí, né? Então aqui nós temos alguns conectores presentes nas fontes de alimentação de computadores, né? Nós temos o conector principal de 20 pinos, o conector principal de 24 pinos, né? Esse de 20 pinos está presente nas fontes ATX mais antigas. Esse mais antigo aí subentende-se, pelo amor de Deus, não entenda errado, né? Um mais antigo, uns 10 anos atrás, né? As fontes ATX, as primeiras ATX, têm conectores e ainda tem, né, algumas fontes. Ainda hoje preservam esse conector de 20 pinos. As fontes ATX mais modernas, as fontes ATX de 12 volts, ou as fontes que o pessoal chama aí de BTX, né? Elas possuem conectores de 24 volts, de 24 pinos, tá? 24 pinos, não 24 volts. Então, você tem conectores de 24 pinos. Em alguns casos, você tem um conector de 20 pinos acrescido de um conector de 4 pinos separados, que são ligados no mesmo conector da placa-mãe, gerando, então, 24 pinos, né? Então, você tem essa opção. E ainda existem os conectores das fontes AT, que não são usados mais, né? Que são 2 conectores de 6 pinos cada um. E a gente tem também, né, alguns conectores como o SATA, os conectores de periféricos, como o CD-ROM, né? Aqueles drives antigos de HD antigo IDE. E nós temos conectores também para os drives de disquete, leituras de disquete, né? O flop drive, que quase não é usado mais, não se vê mais isso em máquina nenhuma, né? Hoje nós substituímos os flop drives por cartões, os SSD e os pendrives, né? Que são muito mais seguros que os flop, os disquetes, e armazenam uma quantidade muito superior de dados, tá bem?
Então, na vida real, esses conectores têm esse aspecto que a gente vê aqui embaixo, né? O conector principal de 24 pinos, na verdade, composto aqui, né, por um conector de 20 pinos e um de 4 pinos que é acoplado a ele e inseridos juntos na placa-mãe do computador. E a gente tem aqui, né, os conectores de periférico com 4 pinos, conectores de leitor de cartão e flop. E aqui nós temos alguns outros conectores, como o SATA e os auxiliares, né, de 6 pinos. Bom, gente, as fontes estão modernizando muito rápido, né? Então a gente vai achar mais conectores do que esses. Tem conectores aí diversos sendo lançados no mercado à medida que novos dispositivos, né, são criados para conectar a placa-mãe do computador e as máquinas vão se tornando cada vez mais potentes. Mas o geralzão, o frigir dos ovos, basicamente é esse mesmo, ok? Então, na prática, o que a gente tem é aquilo que você fica na sua frente, né? Aquilo que você tem lá na hora do vamos ver, né? E na hora do vamos ver, a gente tem coisas como essa que está aqui sendo apresentada para vocês. Eu estou apresentando aí a imagem da minha câmera, tá? Então, aqui a minha mão é uma imagem ao vivo, onde você tem aqui um conector principal de uma fonte de alimentação. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque aqui na minha casa o meu alcance é meio limitado, né? Então, eu estou aqui com uma fonte, né? Com uma fonte só, e essa fonte vai ser a que eu vou utilizar hoje para mostrar para vocês algumas coisas dessa aula de hoje, que é reforço, e uma espécie de aula prática demonstrativa à distância, né? Como eu havia falado com vocês na aula passada, essa aula de hoje de reforço eu ia colocar algumas coisas a mais, né? Então, por isso que eu vou gravar e vou disponibilizar o mais rápido possível. Então, aqui você tem uma fonte de alimentação, tá? É uma fonte de alimentação do tipo ATX, eu já apresentei ela para vocês em aulas anteriores. É aquela fonte que eu utilizo como bancada. Vocês podem ver que é uma fonte que, né, bem surrada já, e que apresenta ainda, né, a nossa chavinha aqui de seleção de voltagem. Reparem que trata-se de uma fonte que não tem PFC, né? E a gente percebe isso pela presença da chavinha. Então, vou até mudar aqui, porque minha rede elétrica é 220, aqui embaixo. E aí, ó, eu tenho que fazer isso, porque senão eu queimo a fonte, né? Vejam que aqui é a entrada da alimentação da fonte, quer dizer, essa aqui é a entrada padrão, onde entra a tensão da rede elétrica. Esse aqui é uma tomada auxiliar que existe nessa fonte. Normalmente a gente liga, né, o monitor do computador nessa tomada. Não quer dizer que ela tenha que ser para isso, né? A gente pode ligar outras coisas aqui assim. Essa tomada ela tem uma pequena vantagem quando a fonte é de boa qualidade, porque ela também tem uma etapa de proteção antes dela, né? Tem um fusível de proteção e tem capacitores, né, que acabam fazendo uma pequena filtragem. Então, a tensão presente aqui é uma tensão mais pura, uma corrente mais pura do que aquela que a gente tem numa tomada comum de residencial, ok? Mas isso nas fontes de boa qualidade, porque nas fontes de baixa qualidade, como é o caso dessa aqui, essa tomada ela é ligada diretamente aqui, ó. Então, não tem nenhum tipo de proteção, não tem nenhum tipo de filtragem, não tem basicamente nada. Então, todos os ruídos da rede elétrica acabam aparecendo nessa tomadinha, tá ok? Beleza? Bom, então, nós temos o conector do cabo principal, né, da rede elétrica, beleza? Esse conector, houve um travamento aí na minha câmera, não sei se está acontecendo para vocês, tá? Para mim aqui deu uma travadinha, vou esperar liberar. Microfone desligado, Glenn. Uhum. Ok, desculpa aí, né? Como diz vocês, estou mutado, então vocês não vão me ouvir. Então, o defeito é a câmera, eu já achei aqui o problema. Ela parece que está com o cabo partido. Então, um mau contato, né? Desculpem aí, viu? Por favor, me desculpem. Não esquenta não, problemas técnicos acontecem. Então, eu vou continuar, né? Como eu estava dizendo para vocês, a gente estava falando da fonte, né? E eu estava apresentando para vocês os cabos, né?
os cabos principais da nossa fonte de alimentação. Rapaz, eu perdi tudo que eu tinha escrito aqui. Ó. Eu tive que reiniciar, porque o travamento foi geral, mas não tem problema não. A gente vai embora assim mesmo. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é o seguinte. Esse aqui, ó, é o conector, né, como eu havia dito, de 24 pinos, de 20 pinos da nossa fonte de alimentação. Ok? Meus amigos, companheiros... Não está apresentando, não, Cleonilson. Não tá? Não. Beleza. Isso mesmo. Então mesmo não. Agora sim. Desculpem aí de novo. Tá? E também não estou gravando. Já estou gravando. Então, o que acontece? Aí você tem, né? Vocês podem ver o conector principal da nossa fonte, ok? De 20 pinos. E o que a gente faz, né, na prática, quando a gente quer ver se uma fonte de alimentação está funcionando? Pessoal, testar uma fonte de alimentação é você ligar ela e ver se ela está fornecendo as tensões que ela deveria fornecer. Ok? Então, sendo assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês, hoje, nessa aula de hoje, como fazer para a gente medir essas tensões. Ok? Como é que nós vamos medir as tensões no conector da fonte? Eu acredito que talvez alguém aqui na sala, alguma pessoa aqui na sala, algum de vocês, né? Talvez até já tenha feito isso. Mas eu também acredito que a maioria nunca fez isso. Não sabe nem como, imagina como é que faz isso. Então, antes de tudo, eu vou apresentar para vocês esse cara aqui. Ó. Esse aqui é o multímetro. Nós já conversamos sobre ele aí algumas vezes, né? Nós já vimos o multímetro. Então, esse aqui é o multímetro digital, ok? E o multímetro, ou o multimedidor, multimeter, ele possui aqui uma chave seletora, ok? Que te permite configurá-lo como voltímetro, como amperímetro, ok? E como ohmímetro, beleza? Ou seja, ele nos permite medir tensões ou DDPs, correntes elétricas e resistência elétrica. Além do teste de diodo, né? Como nós já vimos, de semicondutores. E ainda tem um testezinho especial aqui, que é o HFE, que nos dá o ganho de transistores, né? O beta do transistor. Bom, como eu vou medir tensões na rede elétrica, na nossa fonte, eu vou selecionar o nosso multímetro aí, ó, tá? Para medir tensões. Como as tensões da nossa fonte são tensões contínuas, nós temos que selecionar a posição correta do multímetro para medir essas tensões. Então, cuidado, pessoal. O multímetro ele me permite medir tensões aqui e aqui, ó. Mas reparem que o V, o símbolo desse lado aqui, ó, tem um V com um tio. A qualidade da câmera não é tão boa assim, mas a gente percebe aqui, ó, que é um tio. Aqui do lado de cá nós temos um V com uma linha reta, com os pontilhados embaixo. Essa linha reta com esse pontilhado embaixo significa tensões contínuas. E esse tio aqui representa tensões alternadas. Então, a gente posiciona um multímetro com a chave seletora nessas duas posições quando a gente quer medir tensões da rede elétrica. Tensões alternadas. E aqui são as tensões contínuas. Como as fontes de alimentação nos fornecem tensões contínuas, nós vamos girar a chave seletora do multímetro para essa posição de cá, para uma dessas posições de cá. A chave gira em todos os sentidos, então não tem problema você girar ela para qualquer lado, não. Ok? Agora vejam, a maior tensão fornecida por uma fonte de computador é a tensão de 12 volts. A tensão de 12 volts. Notem que nós temos aqui no multímetro várias posições de medida de tensão. Eu vou ler para vocês, porque não está dando para enxergar direito. Nós temos aqui a posição para 500 volts, 220, 2000 milivolts ou 2 volts. E aqui 200 milivolts ou 0,2 volts. Como eu vou medir tensões de 12 volts, eu tenho que escolher uma posição dessas aqui que esteja acima de 12 volts. A primeira que for acima de 12 volts. No caso, essa que eu acabei de escolher aqui, ó, tá? Que é a posição de 20 volts. Então, a partir dessa posição de 20 volts, eu consigo medir as tensões que vão estar presentes aqui no conector da fonte, que variam de 12, 5,
e 3,3 volts. Agora, é importante a gente ter uma coisa em mente, né? Como essa fonte está fora do computador, as tensões que vão aparecer aqui, ó, elas vão estar um pouco alteradas, porque a fonte não está trabalhando. Ela não está em estresse. Tá ok? Quando você mede as tensões no o conector na placa-mãe, ou seja, com a máquina funcionando, a gente pode achar valores um pouco diferentes. Tá ok? Então, eu vou ligar essa fonte, tá? Vou conectar ela aqui na tomada, beleza? Para a gente medir as tensões. Como essa fonte é aquela que eu já aterrei, a gente já tem o funcionamento da fonte característico, vai ter um zumbido aí, tá? No fundo da minha fala. Esse zumbido é o do cooler dessa fonte que está funcionando aqui, ok? Então, eu vou deixar o multímetro preso, parado aqui ó, na frente da fonte, de maneira incorreta, né? Diga-se de passagem, porque eu vou estar comprometendo aqui a ventilação da fonte. Eu mudei sempre a capa, não dá problema. Então, está aqui o visor do multímetro, ok? Eu gostaria que vocês me dissessem, dá para ver direitinho, né? O visor do multímetro está aí. Okay? Sim, dá para ver de boa. Então, vocês estão vendo aí que está marcando 0 volt, beleza? Para fazer as medições, eu tenho que prestar atenção no seguinte. O multímetro ele tem duas pontas, uma vermelha e uma preta. A ponta preta nós vamos conectar no 0 volt da fonte. E a ponta vermelha nós vamos conectar nos demais conectores, nos demais pontos de tensão da fonte. Essa ponta preta, para a gente ter liberdade de movimento, nós podemos deixá-la fixa, tá? Em qualquer conector, em qualquer parte desse conector, onde exista um fio preto, ok? Então, onde existir um fio preto, eu vou enfiar aqui, ó, a minha ponta de prova preta do multímetro e vou deixar ela quieta, vou deixar ela presa aqui assim. Então, eu escolhi um fio preto, ok? Está presa a minha ponta de prova. Essa ponta de prova no fio preto vai me dizer que esse fio preto vai servir como referência para a medida das demais tensões. E é assim que a fonte funciona, tá? O negativo dela serve de referência para as demais tensões. Então, o negativo é aquele onde nós temos 0 volt. Se você pegar a ponta de prova positiva do multímetro, tá? E conectar essa ponta de prova positiva em outro ponto onde esteja um fio preto, vocês vão ver que a leitura do multímetro vai ser 0 volt. Por que isso acontece? Porque todos os fios pretos correspondem à referência da fonte, ou seja, ao 0 volt. Então, se eu tentar ler a tensão de um fio preto, eu vou encontrar sempre 0 volt. Então, isso aqui é uma medida irrelevante, né? Não tem significado. Ou então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou medir as tensões onde existem os demais fios do nosso conector principal da fonte de alimentação. Ok? Então, você pega a ponta de prova positiva, tome cuidado para não tocar na ponta de prova, porque você vai interferir na leitura da tensão. Veja que eu estou tocando aqui, ó, tá? E o multímetro ele está registrando alguma coisa, olha. Então, se eu encosto, eu altero a leitura, tá bem? Não há o risco de choque para medidas da fonte de alimentação. Por quê? Porque o choque elétrico é uma sensação que só ocorre acima de 60 volts, nós temos aqui só 12, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma medida de tensão para a gente poder ver. Então, eu vou pegar aqui o conector da fonte principal e vou escolher onde está aqui um fio amarelo. Vou enfiar aqui, ó, vou literalmente enfiar a ponta de prova vermelha e aí a gente vê aqui, ó, no multímetro, uma tensão indicada de 12,4 volts. Então, essa é a saída de 12 volts da nossa fonte. Todos os fios amarelos que eu encontrar saindo aqui dessa fonte, todos os fios de cor amarela, todos eles, vão estar submetidos a essa tensão de 12 volts. Tá ok? Então, veja, se eu tirar aqui ó, a minha ponta de prova do conector de 12 volts, do conector principal, e eu pegar qualquer outro conector que tenha fio amarelo, como é o caso aqui, ó, tá? Esse conector nós temos aqui fio amarelo nele. Então, se eu conectar a ponta de prova onde está o fio amarelo, aqui, nós vamos observar aquela mesma tensão aqui no meu multímetro de 12 volts. Então, pessoal, da fonte de alimentação sai uma massa de fio. Todos os fios amarelos são de 12 volts. Ok?
Então, agora eu vou testar a tensão no fio roxo da fonte. Aqui, ó, que está presente no conector principal. Veja, é uma tensão de 5,2 volts. Só existe um fio roxo aqui nesse conector. Então, eu não vou falar para vocês que todos os fios roxos têm tensão de 5,2 volts, porque só tem um. Vou mudar aqui agora para o fio da cor cinza. Vejam bem. O fio da cor cinza também está com 5,34 volts. Vou mudar para um fio vermelho. Olha aí, o fio vermelho, 5,3, aproximadamente, né? 5,4 volts. É a saída de 5 volts da fonte. Agora, reparem que existem muitos fios vermelhos. Todos os fios vermelhos da fonte de alimentação estão com essa tensão de 5 volts. Vou provar isso para vocês. Então, aqui, ó, nesse conector principal, reparem que aqui nós temos um fio vermelho. Eu medi a tensão dele, olha lá, 5,37 volts. Ao lado dele tem um fio preto e um fio vermelho de novo. Eu vou medir nesse segundo fio vermelho, olha lá, 5,37 volts. Ok? Então, todos os fios vermelhos são fios onde a tensão é de 5,37 volts. Ué, mas cadê a tensão de 3,3, né? Aqui no extremo do conector nós temos fios de cor laranja. Eu vou conectar aqui a ponta de prova onde nós temos o fio de cor laranja. E olha lá, 3 volts. Mais um fio de cor laranja, 3 volts. Mais um fio de cor laranja, 3 volts. Então, esses fios de cor laranja, todos os fios de cor laranja dessa fonte estão com uma tensão de 3 volts. Ok? Então, pessoal, é dessa maneira que a gente testa as tensões presentes na saída da fonte de alimentação. Agora, como que eu vou ter certeza, né, que essas tensões são as certas? Aquela figura que eu mostrei para vocês são as tensões padrões, tá? Que estão presentes nos pinos. Vou pegar aqui, ó, tensões dos pinos da fonte ATX. Então, digitei aqui na doideira, tá? Processando a internet, você faça a mesma coisa. Se você entrar na internet, você vai encontrar, né, figuras, por exemplo, como essa que eu vou apresentar para vocês aqui. Ó. Vou abrir a figura primeiro, né? Uma figura decente. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se é possível. Estou trazendo aqui para vocês. Então, aqui, ó. Esse aqui é o conector principal. Então, vejam. Todos os fios amarelos têm que ter tensões de 12 volts, o roxo 5 volts, como nós vimos aqui, né? Os fios vermelhos com tensão de 5 volts e os fios laranja com tensão de 3,3 volts. Vocês viram, por exemplo, que essa aqui está fornecendo uma tensão de 3, abaixo de 3,3 volts. Isso é um indicativo de que a saída de 3 volts dessa fonte pode ter um problema. Esse é um indicativo que me mostra que foi uma possível razão dessa fonte não ser utilizada mais. Ela não está fornecendo corretamente a tensão de 3,3 volts. Como eu utilizo essa fonte para tensões de 12 volts e de 5 volts apenas, para mim ela está servindo muito bem, então eu não procurei o defeito dessa saída de 3,3 volts. Ok? Mas provavelmente é fácil de resolver. Então, essa imagem está no slide também? Tá. Essa imagem está no slide também. Eu vou ter que reconstruir o slide, mas ela está no slide. Tá bom, Luan? E aí, pessoal, a gente faz os testes da fonte de alimentação dessa maneira. Né? Só verificando se as tensões dos pinos do nosso conector principal, elas estão de acordo com esses valores, que são os valores padrões que devem ser encontrados nesses pinos. Agora, Luan, eu gostaria de dizer a vocês que essa imagem a gente encontra, né? Como você pode ver aqui, ó, ela está facilmente difundida na internet. Então, você encontra isso facilmente, tá? Os valores das tensões. O que você vai fazer é medir as tensões da fonte e verificar se elas estão aqui dentro desses valores possíveis. Agora, tem um problema. Você testar uma fonte estacionária, ou seja, uma fonte que não está submetida ao estresse do trabalho, é uma coisa. Quando você testa uma fonte desse jeito, que ela está aqui, ó, às vezes você faz a medida das tensões
e constata que todas as tensões estão ok. De repente, você pega essa fonte, põe ela, conecta à placa-mãe, aí o computador liga, fica ligado um tempo, depois, pá, desliga. Aí você aperta o botão de novo, liga o computador, depois de um tempo ele vai, pá, desliga. E aí, meus amigos, um indicativo bem forte é que o problema pode ser a fonte. Pode. Porque pode ser a placa-mãe também. Mas uma das causas dessa falha está aqui na fonte. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar a fonte fora do estresse de trabalho, como é o caso que eu estou fazendo aqui, e no estresse de trabalho. Você tem que testar a fonte com ela funcionando no computador. Ok? E como eu estou sem espaço aqui, né, para colocar um computador, eu vou apresentar para vocês os testes que eu fiz numa fonte, ok? Dentro de um computador funcionando, só que eu vou apresentar isso na forma de vídeo. Então, eu vou pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência para assistir um pequeno vídeo. É um vídeo curto, tá? Que dura no máximo 7, 8 minutos. E eu gostaria que vocês absorvessem um máximo de informação que a gente vai tirar desse vídeo. Tá ok? Antes de eu colocar o vídeo, vocês têm alguma pergunta que gostariam de me fazer com relação a isso que eu já apresentei para vocês? Alguma coisa relacionada ao multímetro, alguma coisa relacionada a essa fonte? Vale lembrar que isso é uma fonte ATX mais antiga, tá? Nós temos as fontes ATX mais novas e a BTX que tem um conector de 24 pinos. Mas como vocês podem ver, não há motivo de se preocuparem, porque as tensões desses conectores a gente encontra aí, né, nos diversos sites da internet. Eu chamo a atenção para vocês procurarem sites de eletrônica específicos para a fonte de alimentação, que são mais confiáveis. Bom? Então, eu vou pedir a licença para apresentar para vocês o tal vídeo, tá? E eu vou ficar calado um pouquinho durante o vídeo, mas eu estou aqui, tanto que a câmera vai ficar ligada, beleza? Então, se vocês quiserem interromper a qualquer momento fazer uma pergunta, façam. Então, pessoal, como a gente havia discutido, né, na aula passada, nós estávamos falando a respeito das fontes de alimentação, né? E, em especial, a gente estava falando da fonte ATX, que é utilizada para fazer funcionar computadores. Essa máquina que eu estou com ela aqui é uma máquina um pouco antiga, é o que eu tenho aqui em mãos, né? Isso é um Pentium, tá? E ele está com miraculosos 2 GB de RAM, né? É um processador velho, tem uma placa gráfica antiga, né? Uma placa de vídeo antiga. Aqui a gente tem uma placa de captura de vídeo e aqui uma placa de rede Wi-Fi, ok? As placas de memória, a gente pode ver que estão aqui, né? A gente vê que é uma máquina antiga, olha só, o cabo dela ainda, né? O HD dela é a IDE, né? O cabo de dados é IDE. Um CD-ROM antigo também, nada SATA, tem nada SATA aqui. E ainda a gente tem até o conector aqui, ó, de alimentação do drive de disquete ainda, né? Nesse caso, ele está sendo utilizado para alimentar uma plaquinha de leitura de cartão de memória, tá? E o USB que está colocada aqui, no lugar onde estaria o leitor de disquete, ok? Mas o leitor de disquete ainda está aqui, ele está só desconectado. Ó. Você pode ver que ele ainda está aqui assim, no lugar dele, tá bom? Bom, então, para que essa máquina está funcionando? Ela está rodando aqui está instalando até o Windows 7. Então, isso é uma máquina relativamente antiga, mas que ainda funciona muito bem. Aqui, nós vamos fazer algumas medidas de tensões na fonte desse computador, com ele funcionando, para a gente ver as tensões que estão disponíveis, né, nos conectores dessa fonte, e ver se essa fonte está entregando para a placa-mãe aquilo que ela se propõe a entregar, né, que são as tensões de 12 volts, 5 volts e 3,3 volts. Então, para a gente fazer as medidas das tensões, nós vamos utilizar um multímetro digital. Como as tensões fornecidas pela fonte
são de 12, 5 e 3,3, no caso, a tensão mais alta é de 12 volts. Então, quando a gente vai medir tensões contínuas, a gente utiliza o multímetro, tá? Com a chave seletora, na região onde se medem tensões contínuas. Então, onde a gente vê esse símbolo, ó, V, com um traço espontilhado embaixo, quer dizer que nós estamos medindo tensões contínuas. Tensão selecionada, 20 volts, pelo fato da tensão máxima da fonte não ultrapassar esse valor de 20, ou seja, nem chega a ele, que são 12 volts. Então, para medir as tensões, a gente usa essas duas pontas de prova, uma vermelha e uma preta. E a vermelha quer dizer ao positivo da fonte. Uma fonte de alimentação de computador, ela tem fios, né, coloridos. Então, a gente tem aqui, ó, um conector que tem fios vermelho, tem um fio vermelho. Aqui a gente tem fio preto e fio amarelo. O fio preto é sempre o negativo. E esse fio preto, a gente costuma chamá-lo de terra, né, ou massa. Ele está conectado à carcaça do computador. Então, qualquer parte metálica do computador que você conectar à ponta de prova preta é a mesma coisa que se estivesse ligada a um conector onde existe fio preto. Tá? Então, a ponta de prova preta conectada na carcaça do computador está conectada a todos os fios pretos que existem saindo da fonte de alimentação. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse artifício. Eu vou escolher um ponto fixo da minha carcaça do computador, onde esse fio preto vai ficar fixo o tempo todo. Eu vou fixar essa ponta de prova preta. Ó. Então, beleza. Está aqui. Então, vejam. Com a ponta de prova preta fixa, presa à carcaça do computador, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o conector, beleza? E vou colocar a ponta de prova vermelha nos terminais desse conector. É importante que você não toque, né, nas pontas de prova quando faz medidas de tensões elétricas. No caso aqui, como as tensões são baixas, não vai acontecer nada, tá? Se você tocar e encostar aqui, ó, não vai te dar nada. Porém, quando as tensões superarem 60 volts, você vai ter a sensação de choque. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar onde está o fio amarelo. O fio amarelo, quando a gente conecta aqui no terminal onde está o fio amarelo, a gente percebe aqui, ó, uma tensão em torno de 12 volts, 12,36 volts. Ok? Todos os fios amarelos que a gente enxergar aqui saindo dessa fonte vão estar submetidos a essa diferença de potencial, a essa tensão elétrica, a essa voltagem que vale, neste caso aqui específico desse computador, 12,3738 volts. Ok? Então, se eu pegar um outro conector, como esse que está aqui, ó, tá? Se eu colocar, veja, ele também tem um fio amarelo. Se eu tirar desse conector a ponta de prova vermelha e conectar nesse onde está o fio amarelo, a gente vai ver facilmente que a tensão lida é a mesma. Olha lá, 12, em torno de 39 volts. Aqui nós temos também um outro conector, tá? Que sai da fonte de alimentação, e a gente vê que ele também tem um fio amarelo. Então, se eu conectar aqui, ó, só de encostar a ponta de prova do multímetro, a ponta de prova vermelha, eu consigo identificar ali a tensão de 12,38, 12,39 volts. Então, como eu disse, todos os fios amarelos que saem dessa fonte estão com esse potencial de 12,39 volts. Se eu for lá no conector principal da placa-mãe e ligar onde está o fio amarelo, você vê aqui que é lá a tensão 12,36 volts. Essa ponta de prova agora está lá no conector principal da fonte. Então, eu vou tirar. É como eu disse, né? Todos os fios amarelos estão submetidos à mesma tensão. Então, agora, por exemplo, eu posso pegar o conector, qualquer um desses conectores aqui, ó. Então, vou pegar onde está o fio vermelho. Quando eu conecto a ponta de prova onde nós temos ali o fio vermelho, a gente percebe aqui, ó, no multímetro, a indicação de uma tensão de 5,1 volts. Ok? Essa é a tensão, é a segunda tensão fornecida pela fonte. Significa que todos os fios vermelhos que estiverem saindo dessa fonte vão estar submetidos a essa tensão. Existe nesses fios uma tensão elétrica de 5,1 volt. Tá?
Então, se a gente tirar de um dos conectores e for para o outro, onde tem o fio vermelho, olha lá, 5,1 volts. Se eu for nesse outro conector aqui, ó, onde nós temos o fio vermelho exatamente aqui nessa posição, então, se eu colocar aqui, olha lá, ó, nós vamos ler os 5,1 volts. Se você conectar a ponta de prova vermelha em qualquer conector onde tenha o fio preto, você vai ver que a tensão indicada, tá, é da casa de 0 volt. Então, está faltando, né, uma tensão muito importante dessa fonte aqui, que é aquela terceira tensão que a gente encontra nas fontes ATX mais antigas, como é o caso dessa aqui, né, que é aquela tensão que vai aí na casa dos 3,3 volts. Essa tensão, pessoal, eu só consigo medi-la no conector principal da fonte. Eu vou procurar essa tensão, porque eu não estou vendo diretamente os fios, não estou vendo corretamente os fios, então eu vou conectar aqui. Ó. Então, nós temos 5,1, é um fio, né? Ó, 5,2, olha, 0, um fio preto, 5,1, ó, estou caminhando pelo conector principal da fonte lá na placa-mãe. Ó, 0, fio preto, 0, fio preto, 3,3 volts, tá danada aí, ó. Olha, está dando 3,3, um pouquinho acima, né? Está dando 3,35 volts. Aí, ó. Essa é a tensão, a terceira tensão que a gente consegue nessa fonte do tipo ATX, modelo mais antigo. Se você for lá na internet, você pode ter em suas mãos os valores das tensões presentes em cada parte desse conector principal. E aí, consequentemente, você pode fazer a medida dessas tensões, ok? Então, na verdade, para a gente testar uma fonte de alimentação, você pode fazer isso, né? Você testa a fonte, o próprio computador funcionando. Então, eu fiz aqui para vocês poderem ver a medida de algumas tensões de uma fonte de alimentação ATX com a máquina em funcionamento, ok? Para provar que ela está em funcionamento, além do cooler do processador estar girando, nós temos ali a instalação do sistema operacional, o Windows 7 Tiny, né? Ok, muito obrigado, viu? E aí, galera? Vocês viram como é que é? E reparem o seguinte, vocês podem ver que eu vou mexendo, a gente vai mexendo dentro do computador sem tomar o mínimo cuidado possível, né? Você viu que minha mão ia lá, entrava, saía. Não há, eu repito para vocês, tá? Não há, a menos que haja algum problema, não há risco de choques elétricos quando você está mexendo uma máquina. Como eu disse, as tensões são muito baixas. A gente só tem a sensação de choque com tensões acima de 60 volts. Então, isso aqui, ó, a fonte de alimentação do computador, além de alimentar o computador e fornecer as tensões que ele precisa para funcionar, ela garante também a nossa segurança em mexer dentro de uma máquina, ok? Então, você não precisa ter medo. Agora, existem situações que são um pouco, digamos assim, meio particulares, né? Que é o caso onde existe algum tipo de mau contato dentro da fonte, onde existe, aliás, onde não existe, né, aterramento da rede elétrica. E aí, nesses casos, você pode tocar na carcaça da fonte ou no gabinete do computador, na carcaça do computador, e tomar choque. Isso é um indicativo, né, de que a tomada elétrica, onde a fonte está ligada, que tem 3 pinos, ela não está com o terceiro pino aterrado. O aterramento desse terceiro pino é muito importante onde nós tenhamos computadores funcionando. Porque é esse terceiro pino que vai estar ligado ao aterramento que vai desviar. Lembra que eu disse que a fonte de alimentação tem uma etapa inicial de filtragem para limpar a forma da onda da corrente elétrica que entra no computador? Pois é, essa limpeza ela tem que ir para algum lugar. Aquele excesso, aqueles ruídos, eles precisam de ir para algum lugar. E eles vão justamente para o aterramento. Então, o aterramento
é importantíssimo para tomadas onde estejam ligados computadores. É tipo quando a gente toma choque no chuveiro, vai abrir a água lá e toma choque. Exatamente, aquele choque no chuveiro significa que o chuveiro não está conectado a um aterramento. Tá bem? É isso aí, meu cara. Perfeita a pergunta sua. Então, quando você, se algum dia, vamos imaginar que você está fazendo aí, né, o curso de informática no IFMG. Aí, um belo dia, você diz, engraçado, cara, eu quero mexer com isso, eu quero prestar serviço de manutenção em máquinas. É um negócio que dá dinheiro, não vou ficar milionário, não vou morrer rico, mas eu vou ter uma vida tranquila. E aí você decide, eu vou montar uma mini rede para fulano de tal, ou uma empresa me contratou para fazer uma instalação de umas máquinas. Sugerir fortemente, mas com muita propriedade, o aterramento de toda a rede elétrica onde essas máquinas estejam ligadas. Além da prevenção do choque elétrico, nós temos uma maior proteção da rede elétrica. Aqui dentro da fonte de alimentação existem dispositivos, existem componentes eletrônicos, ok? Que, juntamente com o fusível, protegem a fonte e protegem os equipamentos contra surtos transientes mais pesados. Porque quando vocês lembram que eu mostrei para vocês, quando você liga um motor na rede elétrica, ele suja a rede elétrica. Mas existem situações em que nós temos picos na rede elétrica. A rede elétrica, ela tem aí seus 127 volts, mas existem situações em que essa tensão pode subir a 150, 180 volts, até mais de 200 volts. Olha que interessante, né? Uma rede de 110, que é uma tensão, dá um pico e atinge lá 180 volts. Se esse pico for demorado e ele entrar para a máquina, ele pode danificar a máquina, ele pode queimar a máquina. Ok? Aí o que acontece? Esse pico ele é eliminado pela fonte de alimentação através daquele filtro de linha. Tá ok? E ele precisa ser mandado para o aterramento. Se não há o aterramento, a fonte de linha não faz nada. A fonte de alimentação não faz nada com ele. E ela acaba passando. E aí, meus amigos, é aquele negócio, né? É uma economia que se torna cara. Você vai ter computadores queimando com frequência. Você vai ter travamento de máquinas com frequência, ok? Você vai ter um punhado de coisa. Um punhado de coisa. Então, é extremamente necessário que a gente evite esse punhado de coisa. Uma medida fácil, simples e barata é o aterramento correto de toda a rede elétrica. Você que vai fazer esse aterramento? Não, de forma nenhuma. As pessoas contratam um técnico de TI para fazer, não, você vai criar uma rede para mim. Você vai colocar tantas máquinas em rede, beleza. O aterramento é para sua conta. Não, não é para minha conta, não. Eu sou um técnico de TI, eu não sou eletricista, não. O aterramento é feito por um eletricista, porque a responsabilidade é dele, não é sua. Você pode fazer o aterramento? Pode. Mas primeiro você vai ter que aprender como fazer isso, da maneira correta. Tá ok? A título de comentário, a minha casa é aterrada. Quem fez o aterramento da minha casa? Eu. Quem fez toda a rede elétrica da minha casa? Eu. Por quê? Porque eu sei mexer com isso, já trabalhei com isso há muito tempo, já tenho uma certa experiência de mexer com isso. Tá ok? Mas você que é um prestador de serviço de TI, não faça isso. Tem um eletricista que faz isso. Você faz isso em sua casa, sob sua responsabilidade. Para uma empresa, não. Ok? Mas sugerir as medidas de segurança e de proteção elétrica é sua responsabilidade. Então, jamais faça uma rede elétrica, jamais faça a instalação de máquinas sem sugerir um circuito de proteção elétrica adequado. Beleza? Quem vai pôr esse circuito? Não é você, mas a sugestão tem que ser sua. Então, a fonte de alimentação, pessoal, eu não sei se vocês prestaram atenção, e eu queria que vocês tivessem prestado atenção. Quando eu medi as tensões aqui fora, com a fonte fora do computador, eu achei que vocês devem ter percebido que as tensões aqui fora são mais altas do que quando a fonte está lá no computador. E é verdade. Porque, como eu disse para vocês, a fonte aqui, ela não está submetida ao estresse do trabalho normal dela.
lá na máquina ela está. Então, as tensões da fonte caem. É normal. Mas elas não podem cair muito abaixo daqueles valores padrões que a gente tem que identificar. Tensões que estejam abaixo daquilo indicam uma fonte com problema de regulagem. Quer dizer, a etapa reguladora de tensão está com problema, então a fonte precisa ser substituída. Ou tensões muito altas acima daquilo também indicam problemas da fonte. Significa que a tensão da fonte não está sendo corretamente regulada. Pode ser que o circuito PFC não está atuando corretamente. Pode ser que o circuito de retificação esteja ruim. Pode ser que os transformadores, o transistor, chaveador esteja ruim. Troca-se a fonte. Ok? Alguma pergunta? Pessoal, o nosso 1 hora de aula de hoje está vencido, né? E eu não vou prorrogar o tempo além disso, porque essa, né, como eu disse para vocês, foi uma das grandes reclamações com relação às aulas de reforço. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, eu respondo. Se não tiverem, eu desejo a todos uma bela sexta, um bom fim de semana, tá? E um bom descanso para a semana que vem. Alguma pergunta? Estou à disposição. Fiquem à vontade. Não? Matheus, Juan? Acho que tá de boa, pelo menos para mim. Tá ok. Lara, Igor, nada não? Podemos encerrar a nossa reunião de hoje? Tudo tranquilo, cara. Então, ok. Eu vou pegar essa aula, vou cortar aquele momento da pane, né? Aliás, não vou cortar, não. Vou deixar do jeito que está para todo mundo ver que nem tudo é perfeito, né? Ah, e um detalhe. Vocês viram aqui, né, que eu identifiquei rapidamente qual foi o motivo do travamento da máquina. Apesar do meu notebook ser antigo não, ele é novo, porém é uma porcaria. É um compact, não estou fazendo propaganda contra a fábrica, não. Por favor, me entendam errado, não, tá? É um computador que eu comprei com limitações, sabendo as limitações que ele tem. O problema está aqui, ó, tá? Por que eu identifiquei que o problema é aqui? Porque foi no momento que eu mexi com a câmera que o computador travou. E aí agora eu identifiquei um problema, né? Que o cabo de Inclusive travou agora que você mexeu na câmera de novo. Pois é, mas não travou, não. Ela está desligada. Olha aqui, o cabo está solto. Agora que eu vi que a minha câmera soltou aqui, ó, o conector, e aí esse cabo pode estar partido aqui dentro. Então, é um trabalho para me fazer agora, né? Cortar isso aqui. Tá bom? Lá dentro da câmera. Então, coisas como essa, né? Vocês dizem, meu computador está travando. Não tem nada com o computador. O problema está aqui na câmera. Ó. Vendo como é que é uma caixinha de surpresa? A informática, a eletrônica, né? O funcionamento dos dispositivos, até babei de tão importante que é afetado por um punhado de coisas. Uma câmera com cabo mal conectado, com um fio partido, travou minha máquina toda. Beleza, né? Bom, isso é uma das coisas que vocês vão encontrar aí pela vida fora, quem se aventurar a prestar serviços de TI. Tá bom? Então, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez, tá? Bom final de semana para todos. Deus abençoe a todos e tchau, tchau. Um abraço. Falou, Cleminho. Valeu demais. E bom final de semana para vocês. Obrigado. Até mais. Vou finalizar a reunião, vou parar a gravação. Interromper a gravação.